Outro ponto importante de trazer aqui foi a fala do ministro Barroso dizendo que o Supremo Tribunal Federal não tem lado político. Como é que você vê isso? É uma piada boa, ele é um bom humorista. Cuidado, turma do Hipócritas, né, que está com uma concorrência de peso. Eu não concordo nem um pouco com a frase do Temer. Inclusive, esse chamado de que Lula deveria propor um diálogo e até a participação do Bolsonaro no novo governo. Veja, eu já disse aqui e vou repetir, Paulo, eu não quero paz acima de tudo na minha vida. A paz não está no topo das minhas hierarquias. É um valor muito caro a mim, eu dou muito valor, mas acima da paz, por exemplo, está a liberdade. E eu entendo, historicamente falando, que muitas vezes a liberdade teve que ser conquistada, né? Inclusive de forma muito difícil, com muita luta. O caso do país onde eu vivo é um exemplo bom, né? A Revolução Americana de Independência foi uma luta pela liberdade, pelo direito de representação. A turma marxista, a turma da esquerda prefere citar aquela Revolução Sangrenta Francesa, né? Que levou à guilhotina e depois à ditadura napoleônica. Eu gosto da americana, mas o fato é que liberdade não é um presente, uma licença de togados ungidos. Eu quero mencionar que o Barroso, enquanto está falando essas baboseiras, quando ele não está falando isso, mentindo, ou achando que o Cesare Battisti, um assassino confesso, é um inocente, ou achando que o João de Deus é alguém com poderes transcendentes, ele está jantando com o Zanin, em Nova York, o advogado do Lula, e é cotado para ser indicado pelo Lula para o STF, quer dizer, virou um escárnio. Isso é uma piada. Lula não é um presidente eleito legítimo. Todo o processo é ilegítimo, é irregular, é fruto de um malabarismo supremo. O povo não está aceitando isso. E com toda a razão, a legitimidade está em quem está protestando, não em quem está querendo paz ao custo de subjugar uma nação toda, rasgar a Constituição, atropelar o processo de transparência eleitoral e nomear quase o presidente da República, por meio desses que choram de emoção, como Gilmar Mendes, quando o Zanin se pronuncia, ou que vão jantar escondidinho ali com ele. Então chega de palhaçada. Veja, democracia está sendo atacada, e não é de hoje, não é por protestante que se exalta no xingamento, é pelo próprio Supremo. É pelo STF que a democracia está sendo atacada faz tempo, desde que começaram a rasgar a Constituição para preservar direitos políticos de Dilma, desde que começaram a abrir inquérito de ofício de fim de mundo e prender e censurar de forma irregular, desde que fizeram essa eleição mais manipulada da história, com censura, com proteção ao seu candidato e perseguição ao oponente, que a gente tem que ouvir a piada do humorista Barroso de que não tem lado. Outra coisa, né? O César até mencionou violência da retórica e as pessoas têm que se responsabilizar. É um chamado preocupante. Aqui nos Estados Unidos isso é sempre um motivo de debate, porque já teve simpatizantes do Bernie Sanders, por exemplo, que abriu fogo contra republicanos. E aí você vai culpar a turma da Kamala Harris e do Biden. Então é difícil isso. Agora, já que é pra gente falar de retórica de violência e pedir cuidado, né? Eu quero lembrar que trataram por 4 anos o presidente como um fascista, um golpista e depois um genocida. Jogaram bola com a réplica da sua cabeça como se fosse a pelota. Teve artista que falou que queria esfregar o rosto dele no asfalto quente. E teve ministro do Supremo, dizendo que ele é mais ou menos um nazista. Vazaram, pelo menos, essas conversas. E isso aí não incita também a revolta? Fora as manifestações, que aí sim são quase sempre violentas e agressivas, da esquerda, né? Black Bloc, Antifa, aqui nos Estados Unidos, Black Lives Matter. Isso é a turma que promove quebra-quebra. MST, né? Isso é a turma violenta. Esse povo, ele está de forma ordeira e pacífica, clamando por justiça e respeito à Constituição, e à transparência e à democracia, que vem sendo atacada, que vem sendo triturada por esses aí. Palhaços cá entre nós, né? Que tem que, depois de tudo, fazer discurso em Nova York de que está tudo uma maravilha. E as instituições brasileiras estão funcionando, que é uma beleza, né? Diz Rodrigo Pacheco e Barroso. Isso é uma piada de mau gosto, Paulo. As pessoas cansaram. As pessoas cansaram com razão. Uai, seu app de vídeos curtos.